Muito bem. Muito bem. Vamos então criar as condições para recomeçar os trabalhos com esta. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os trabalhos com a audição da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Quero naturalmente agradecer a presença do Dr. Xavier Barreto, da Dra. Catarina Paulino e da Dra. Raquel Chantre para esta audição. Relembro rapidamente que é uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no âmbito do processo de reflexão que contribua para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia que mude o paradigma organizacional dos cuidados agudos ou agudizados em Portugal. Nesta audição teremos duas rondas, uma primeira ronda de 4 minutos com o partido requerente e com resposta imediata, e depois com um conjunto de perguntas dos restantes grupos parlamentares e resposta em conjunto, e a eventualidade de uma segunda ronda de 1 minuto para qualquer questão que não tenha sido respondida. Sendo assim, começaremos esta audição pelo grupo parlamentar do partido requerente, o grupo parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Dr. Xavier Barreto, a Dra. Catarina Paulino, a Dra. Raquel Chantre. Para o Partido Socialista é uma honra e um gosto ter pela primeira vez nesta legislatura a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e neste caso também aproveitamos para desejar à nova direção, aos nossos órgãos eleitos da Associação, um mandato cheio de sucessos, precisamente porque reconhecemos o grande papel e a importância do papel, quer da vossa associação, quer do papel dos administradores hospitalares nos objetivos que temos para a área da saúde nesta legislatura. E, portanto, desse ponto de vista, sendo a primeira vez que cá vem, nesta legislatura, a primeira vez que temos oportunidade de trabalhar com estes órgãos eleitos, dizer que é com muito gosto que temos esta reunião e que apreciamos muito a vossa disponibilidade para partilhar connosco as vossas perspectivas sobre uma reflexão que entendemos que é muito necessária, que tem a ver com o paradigma organizacional dos serviços de urgência no nosso país. Precisamente começando por aí, Portugal é, em termos dos números da OCDE, um dos países, se não o país com o número mais elevado, um dos números mais elevados de acesso à urgência. Isso deve-nos, desde logo, fazer refletir de como é que nós estamos organizados perante a nossa população, porque se isso acontece, efetivamente, o acesso à urgência significa que há todo um trabalho anterior que tem de ser reforçado, revisto e melhorado. Que é melhor do que os administradores hospitalares para nos ajudarem também nessa questão que tem a ver, acima de tudo, com o aspecto de gestão. Mas, por outro lado, também o seguinte: nos últimos anos, e especialmente desde o início de funções da governação do PS, nós fizemos um reforço muito significativo daquilo que são as verbas que estão afetas ao Serviço Nacional de Saúde. São mais de 50% daquilo que foi colocado à disposição do Serviço Nacional de Saúde, e ouvir quem faz todos os dias esse trabalho é para nós muito relevante. Nós temos desafios para fazer nesta legislatura, já trabalhámos sobre isso e estamos a trabalhar sobre eles, nomeadamente naquilo que tem a ver com o desenvolvimento e com a resolução de questões que têm a ver com a carreira dos administradores hospitalares. Hoje não é o tema da nossa reunião, mas queria partilhar precisamente essa questão. E, portanto, a nossa perspectiva, a nossa vontade de os ouvir tem a ver com o seguinte: nós estamos neste momento em discussão sobre um tema que tem a ver com o reforço. Um dos temas que está em cima da mesa tem a ver com as unidades locais de saúde, mas não apenas sobre as unidades locais de saúde, sobre a integração de cuidados, sobre a necessidade de integrar cuidados de saúde primários, hospitalares, continuados, paliativos. Penso que todos eles devem ser tidos em conta. Gostava de saber
qual é que é a vossa reflexão sobre essa questão e também sobre o tema dos recursos humanos, que nos parece também muito sensível e muito importante. Uma das questões que nós temos conhecido nos últimos anos é que tem havido, especialmente ao nível dos serviços de urgência, cada vez mais profissionais que estão em trabalho, que primeiro não estão com contratos de trabalho que nos parecem que ser muito relevantes e muito importantes, mas também com a não existência de profissionais com especialidade a fazer esse trabalho. E uma das reflexões que eu partilho é como é que, do ponto de vista da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, nós podemos dar uma melhor solução também, porque dessa forma conseguiremos fixar mais os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, todos eles, todos aqueles que trabalham, precisamente para que isso seja mais fácil de fazer. Finalmente, e última questão, que me penso que é uma questão que tem sido aflorada, gostava de ter a vossa perspectiva sobre a importância ou a necessidade de passarmos à existência de uma especialidade nesta área. É um tema que tem sido abordado. Penso que não é um tema que esteja absolutamente fechado por ninguém. Tem havido posições diversas sobre essa questão, mas gostávamos de ter também essa vossa perspectiva sobre isso. Ainda mais uma questão, gostávamos de ter a vossa visão sobre o modelo de referenciação, o que existe, o que é que deve ser feito e como é que, de alguma forma, a existência da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde pode dar um contributo, precisamente, para reforço do planeamento e para que estas respostas sejam, ao nível daquilo que também acontece com as unidades locais de saúde, de uma forma local, com a integração de cuidados. O modelo não tem de ser necessariamente o das unidades locais de saúde. Como é que a Direção Executiva pode também dar uma resposta positiva a este desafio que tem a ver com a integração de serviços? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguros Sanches. Para responder, dispõe de 4 minutos, Dr. Xavier Barreto. Faça o favor, dou-lhe a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar aqui convosco e estamos naturalmente disponíveis, totalmente disponíveis para sempre que nos quiserem chamar a estas discussões, falemos com todo o gosto. As questões são muitas, o tema é muito vasto. Eu vou tentar responder a todas as questões de uma forma sistemática, correndo todas as questões que nos colocou, ainda que eventualmente não consiga fazer nesta primeira ronda, falo em rondas seguintes. Há, de facto, um excesso de doentes no serviço de urgência em Portugal e que foi agravado em 2022. Portanto, com os números de novembro, ainda não temos os números de dezembro, mas em novembro tínhamos mais 20% de procura comparado com a procura que temos no ano passado, por razões várias que já foram aqui também discutidas até em outras audições. O facto de termos estado confinados e o impacto que isso terá tido também no sistema imunitário dos nossos cidadãos, dos nossos doentes. Também o facto de muitos cuidados terem sido protelados durante a pandemia, e isso tem naturalmente consequências de excesso de procura depois de terem terminado os confinamentos, e portanto tudo isso criou um aumento de procura. Eu diria que no serviço de urgência nós temos duas ordens de problemas, uma relacionada com o excesso de procura e outra relacionada com as dificuldades que temos tido na organização da resposta, e portanto podemos abordá-los de forma separada. O excesso de procura, quando olhamos para o excesso de procura, importa percebermos que procura é esta. E temos naturalmente doentes que estarão sempre nos serviços de urgência hospitalares, os doentes que decorrem de acidentes, de traumas, de doenças de instalação súbita, como AVC, infarto de miocárdio e outras. E temos depois uma outra procura que decorre essencialmente do facto de não estarmos a acompanhar adequadamente muitos dos nossos doentes crónicos. Temos doentes crónicos que agudizam e que acabam por procurar o serviço de urgência. Temos doentes que procuram o serviço de urgência claramente por razões sociais, doentes que muitas vezes não têm condições de habitabilidade nas suas residências, que não têm muitas vezes disponibilidade para comprar os medicamentos que necessitam. Portanto, estamos muitas vezes perante doentes que têm problemas sociais que levam depois à agudização de patologias e a procurar o serviço de urgência. E este tipo de doentes, os doentes crónicos que agudizam, os doentes que têm problemas sociais e outros, deveriam ter, naturalmente, uma resposta noutro ponto do Serviço Nacional de Saúde que não o Serviço de Urgência Hospitalar. E depois, numa segunda ronda, nós podemos falar sobre isto, sobre o que é que nós defendemos em termos de ponto de contacto para estes doentes, evitando o recurso à urgência hospitalar.
Temos depois problemas na organização da resposta e que têm decorrido essencialmente da falta de recursos humanos. E esta questão dos recursos humanos radica essencialmente no facto de não termos criado as condições adequadas para captarmos e retermos os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, neste momento, os contratos que estamos a oferecer aos nossos profissionais não são competitivos com aquilo que é oferecido, nomeadamente pelo setor privado e até com sistemas de outros países. Como sabem, temos cada vez mais profissionais de saúde a emigrar para contratos que são mais competitivos e, portanto, também aqui temos que fazer um caminho, no sentido de valorizar mais os profissionais de saúde, oferecer outro tipo de proposta contratual que, no nosso entender, deverá valorizar o desempenho dos profissionais de saúde. Portanto, passar a ter em conta o desempenho dos profissionais de saúde na forma como são retribuídos pelo Ministério da Saúde. Deixe-me dizer-lhe que esse também parece ser o entendimento do Ministério da Saúde. Foi recentemente anunciado que será esse o caminho que será seguido. Uma revisão das condições contratuais para os profissionais de saúde como um todo, mas em concreto também para os serviços de urgência, considerando que à partida é um serviço mais penoso, mais exigente e, portanto, que deverá merecer um contrato majorado, condições específicas, tendo em conta a penosidade do trabalho. Esgotei o meu tempo, mas nas próximas rondas, naturalmente, responderei às outras questões. Muito obrigado, Sr. Xavier Barreto. E depois vai disporar, em princípio, de mais de 20 minutos, aproximadamente 20 minutos, terá oportunidade, e depois ainda outra ronda de 1 minuto, cada grupo parlamentar. Eu dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e a delegação da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares aqui presente. Agradeço também as explicações já efetuadas e também algumas problemáticas que foram aqui elencadas na intervenção do Dr. Xavier Barreto. Fazendo uma breve contextualização, embora isto seja de conhecimento de todos, ao longo dos últimos anos tem havido um subinvestimento e uma orçamentação do Serviço Nacional de Saúde, que se traduz numa degradação dos cuidados e dos serviços prestados, dificuldade na equidade de acesso aos cuidados de saúde por parte dos utentes, equipamentos obsoletos, parque informático deteriorado, lentidão dos sistemas informáticos, problemas reais com impacto na eficiência de prestação de cuidados, a extensa burocracia e dificuldade, como aqui foi mencionado, em reter profissionais com consequente desumanização dos cuidados. Trabalhar no Serviço Nacional de Saúde é pesado, é mal remunerado e é exigente quer do ponto de vista pessoal como profissional. Segundo números da Administração Central do Sistema de Saúde, saíram mais de 2.500 médicos e enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde entre 2020 e 2021. Também durante a pandemia, Portugal foi o segundo país da União Europeia que deixou mais doentes para trás e, como tal, viram-se privados de cuidados de saúde que seriam necessários. Todos estes motivos contribuem para a realidade vivenciada nos diferentes serviços que compõem o Serviço Nacional de Saúde, que resulta numa incapacidade, como já foi aqui mencionado pelo doutor, da resposta quer a doentes agudos, quer a doentes crónicos, e com o respectivo colapso dos serviços de urgências que se tem vivido nas várias e diferentes unidades hospitalares. A verdade é que a governação dos últimos anos por parte do Partido Socialista não tem conseguido arranjar soluções eficazes e o problema tem-se agudizado, e não posso deixar de mencionar que em 2015 o Partido Socialista afirmava que o colapso sentido no acesso às urgências é a marca mais dramática do atual governo. E o número de episódios de urgência em 2015 era de 6,1 milhões versus 6,4 milhões em 2019. Portanto, houve um incremento de 5%. E já que aqui falou, será que nos pode dar já ou quantificar qual o número de episódios de urgência vivenciados no ano transato? A situação agudizou-se e o modelo organizacional e de funcionamento das urgências tem de ser realmente revisto e tem de ser modificado. E alguns motivos para o excesso da procura são bem conhecidos, mas do serviço de urgência devem-se há, neste momento, 1,5 milhão de portugueses sem médico de família, incapacidade dos cuidados de saúde primários de dar uma resposta adequada à doença aguda e encerramento de vários serviços de atendimento permanente.
e a verdade é que tais fatores limitam o acesso dos cidadãos ao seu médico de família, levando a que muitas vezes tenham que recorrer aos serviços de urgência para uma resposta à sua doença aguda, que muitas vezes não necessita destes cuidados hospitalares urgentes. A pandemia veio agudizar este panorama já existente e que, como tal, resulta do desinvestimento já aqui mencionado. O Dr. Xavier Barreto afirmou numa entrevista, e passo a citar, este é um problema transversal e expectável que só pode ser resolvido se o Serviço Nacional de Saúde criar uma nova rede que possa acolher os doentes que, sendo agudos, não são urgentes. E deste modo, pergunto-lhe, atualmente considera que os cuidados de saúde primários conseguem dar uma resposta a estes doentes e se esta rede passa por envolver os cuidados de saúde primários? Em que moldes poderá funcionar esta rede e como é que poderá funcionar a articulação entre os diferentes hospitais, sobretudo no interior, quando falamos de dificuldade nas acessibilidades? Considera que o envolvimento do setor social e privado poderia ser uma solução para esta problemática e qual a sua opinião acerca da capacitação do serviço de urgência com equipas dedicadas? E a última questão vai no sentido, também já foi aqui mencionado, e referindo, em 2019, cerca de 1000 camas dos hospitais públicos estão diariamente ocupadas por internamentos sociais. Pergunto-lhe como é que se poderá contornar esta situação e quais são as soluções para esta problemática. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Xavier Barreto, seja muito bem-vindo em nome do Grupo Parlamentar do Chega, esta Comissão, este Parlamento. É com muito gosto que o recebemos aqui e temos acompanhado as suas declarações públicas, nomeadamente relativamente ao atendimento em questões de saúde de urgência, mas também nas questões de toda a sua safra, digamos assim. E um assunto que nos preocupa e que vai, a nosso ver, impactar também nos serviços de urgência é esta revolução a nível nacional que se está a dar nos conselhos de administração em todo o país. Hoje, dia 1 de fevereiro, entra em funções a doutora Ana Paula Martins no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, portanto no Hospital de Santa Maria. Também vai entrar em funções um novo Conselho de Administração no Hospital de São João, a doutora Maria João Batista, também no Hospital de Évora o doutor Vítor Fialho. Estamos pendentes de saber ainda qual vai ser a decisão do Sr. Ministro da Saúde sobre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e também em recentes declarações do Sr. Ministro veio como que pôr uma espada de Damócles por cima de todas as cabeças dos administradores hospitalares em Portugal, dizendo até que as administrações a sul do país tinham, por assim dizer, menos qualidade do que as administrações a norte. E a primeira pergunta que lhe deixo é qual é a posição da vossa associação, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, sobre a relação com este Ministro da Saúde que tem esta visão e que está a fazer esta remodelação a nível nacional dos centros de administração dos centros hospitalares. A segunda, e que tem impacto naquilo que estamos a discutir aqui hoje, e por isso deixo-lhe esta pergunta. Outra pergunta, Sr. Doutor, que tem um impacto direto no acesso à saúde e aos cuidados de emergência, são os orçamentos de Estado. Lemos com muita atenção o recente artigo publicado pelo Sr. Doutor, que tinha como título "Que orçamento de Estado para os trabalhadores da saúde?", era uma pergunta, e um artigo muito interessante que sugiro a todos os senhores deputados que leiam, mas às páginas tantas o Sr. Doutor escreve: já em 2022 se previa, e vou citar, se previa um investimento superior a 900 milhões no OCNS, dos quais serão executados apenas 40%. De nada vale um anúncio de aumento de verbas para o investimento se não se concretizar na prática. O restante aumento será alocado essencialmente ao aumento de custos operacionais, 2,9% de aumento para a despesa com recursos humanos e 3,7% de aumento para custos com bens e serviços. E depois fazia umas considerações sobre a enorme insuficiência destes números. E, portanto, Sr. Doutor, o que eu gostava que nos explicasse aqui é como é que os administradores hospitalares estão a fazer estão a gerir os seus centros hospitalares com orçamentos de Estado que são fantasiosos. Foi o que o senhor disse aqui neste artigo, pelo menos é a minha interpretação, é que estes orçamentos de Estado não têm vindo a servir e são narrativas que são apresentadas ao Parlamento e que são depois aprovados pela maioria dialogante, mas depois, na verdade, chegam aos hospitais e não servem. Segundo bloco de questões. Terceiro bloco de questões.
tem a ver com os recursos humanos. O Sr. Doutor disse muito bem que os contratos em Portugal não são competitivos para captar profissionais de saúde face ao setor privado e face até ao estrangeiro. Anteontem eu estive no Porto, numa escola de enfermagem, num painel de debate, onde os senhores professores e a própria escola nos dizia que a grande maioria dos seus alunos vai para o estrangeiro. Aliás, eu quando entrei na escola, a primeira coisa que vi foi no balcão de entrada um panfleto a dizer: vem trabalhar como enfermeiro para a Noruega. Imagine, Noruega, um país muito mais inóspito que o nosso e muito mais desertificado que o nosso, e que vem a Portugal buscar enfermeiros. Não vi lá nenhum panfleto a dizer: vem trabalhar para Bragança, ou vem trabalhar para Porto Alegre, ou vem trabalhar para Santarém. Isso é que seria bom ver. E, portanto, como é que, sem autonomia de contratualização, os centros hospitalares conseguem manter, ou se existe autonomia de contratualização, porque de facto tem sido anunciado pelo Ministro, pela tutela, de que os centros hospitalares já têm uma autonomia de contratação, mas com essa autonomia de contratação, face às condições que podem oferecer, como é que têm resolvido o problema que, a nosso ver, o que se vê é que tem resultado no encerramento de serviços, no encerramento de respostas de saúde e na dificuldade às populações de entrarem nos serviços de urgência e se verem bem servidas. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados. Cumprimento a Associação Nacional de Administradores Hospitalares na pessoa do Dr. Xavier Barreto, a quem agradeço a presença aqui nesta comissão e, entretanto, as explicações que aqui já nos deram. Estamos aqui no âmbito de audições relativas à estratégia para os serviços de urgência. Acho que não precisamos de voltar a relatar aquilo a que temos assistido. Temos, obviamente, dificuldades de acesso aos serviços de urgência, muitas horas de espera em muitos hospitais e todas as pessoas lá fora sentem isso no seu dia-a-dia. Portanto, é efetivamente um problema que, ao longo dos anos, se tem repetido. Assistíamos sempre a questões de agravamento nas alturas das férias, nas alturas do Natal, mas a verdade é que agora assistimos recorrentemente a problemas destes. Portanto, o que é que eu queria perceber? Gostava de saber qual é a vossa visão integrada sobre isto, qual é a origem do problema e o que é que podemos fazer para resolver. Porque o que temos assistido é que, e mais uma vez, estes problemas se arrastam há demasiados anos, assistimos a medidas pontuais e nunca a uma reforma completa que resolva estes problemas de forma profunda. E já ouvimos aqui falar na suborçamentação dos serviços, mas a verdade é que temos assistido sistematicamente a um aumento das verbas no Orçamento do Estado. Sabemos que existem problemas de execução, claro, mas gostava de vos ouvir porque a minha dúvida é: continuamos a precisar só de mais dinheiro ou precisamos aqui de toda uma organização de serviços? Portanto, é este o meu ponto e gostava que fossem claros aqui na vossa resposta. Depois, relativamente a outro tema importante que tem a ver então com os profissionais de saúde, que obviamente estão um dos principais problemas que causam também estes problemas no Serviço Nacional de Saúde e nos serviços de urgência. Sabemos que o SNS não tem a atratividade para a captação e retenção de profissionais de saúde. Portanto, pergunto-vos neste tema qual é a vossa visão, quais são as vossas soluções. Temos ouvido falar de regimes de dedicação plena e de exclusividade, mas per si estes regimes não resolvem, porque se não forem competitivos face a outras ofertas que existem no mercado, portanto isto não serve de nada. E neste ponto, e tendo em conta que são a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, pergunto-vos se acham que os conselhos de administração dos hospitais têm a autonomia que deviam ter, e porque essa autonomia tem sido prometida pelos vários governos sucessivamente e na Iniciativa Liberal a nossa opinião é que obviamente essa autonomia não se tem manifestado da forma como deveria. E neste âmbito gostava de vos perguntar sobre a Lei 87 de 2019, que já é de 2019, reforço, que reforça a autonomia das entidades do SNS para a contratação de recursos humanos. Esta lei existe desde 2019. Eu já perguntei agora a 2 ministros da Saúde sobre esta lei. Pergunto porque é que esta lei não está a ser cumprida e quais são os motivos desta lei não estar a ser cumprida. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Xavier Barreto e saudá-lo pela sua presença aqui. Dr. Xavier Barreto, de facto, nós temos assistido ao longo de muitos anos à desvalorização e ao desinvestimento no SNS, e principalmente no seu maior recurso, que são os recursos humanos, onde agora a face mais visível tem sido esta questão relacionada com a instabilidade nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, mas também já se percebe que a situação é geral e, nomeadamente nas urgências gerais, também há muita dificuldade em garantir as escalas. Mas também se traduz naquilo que tem a ver com a falta de médicos de família, enfim. Há, de facto, um efeito de uma política já bastante longa de desvalorização e do desinvestimento que é feito no Serviço Nacional de Saúde. Mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão e que tem a ver com o que acontecia aqui há uma década e meia, em que a maioria dos profissionais de saúde, a sua esmagadora maioria, trabalhava no SNS, era o seu local de trabalho de base, fazia uma acumulação, muitas vezes na atividade privada, que era complementar à sua prestação pública. Naturalmente, nessa altura, poucos se mostravam disponíveis para deixar as instituições públicas. No entanto, é preciso analisar, e esta reflexão é importante, porquê? Porque precisamos de compreender o resultado que temos agora, ou seja, os problemas e as dificuldades que temos agora, porque é que elas surgiram? E, de facto, perderam-se as carreiras, os vínculos são precários, ou seja, aquilo que é o contrato individual de trabalho é a regra, os recursos humanos, à medida que foram perdendo as condições em termos de condições de trabalho, de terem capacidade de desenvolver as suas competências. Eu recordo que há serviços, nomeadamente, eu conheço serviços de imagiologia, em que perdem a idoneidade formativa simplesmente porque não têm uma ressonância magnética. Um exemplo. Outros perdem por falta de recursos humanos, perdem a idoneidade formativa, porque tendo a idoneidade formativa, mais dificuldade é em fixar profissionais. Mas essa escassez causa uma sobrecarga, uma exaustão sobre os profissionais de saúde ao ponto de não conseguirem compatibilizar a sua vida profissional, pessoal, familiar, a formação, a investigação e, naturalmente, que depois passaram a deixar de querer estar no Serviço Nacional de Saúde, partindo para outros, nomeadamente para o privado, e muitos deles até deixando a profissão, que há muitos profissionais de saúde, até no caso de enfermeiros, que deixam de exercer a sua atividade profissional na área da saúde, indo para outras áreas da atividade económica. Mas toda esta situação é preciso que seja avaliada, porque é aqui que nós entendemos que devem ser encontradas as soluções. Mas, de facto, há aqui algumas questões que nós também gostaríamos de colocar. Uma delas tem a ver com os jovens profissionais. Os jovens profissionais que terminam a sua formação, no final da sua formação, nomeadamente os médicos, no final da sua formação, depois muitos deles, a sua grande maioria, não ficam no SNS. Há aqui um problema até de muitos concursos que ficam sucessivamente vazios. E isto é um problema. Como é que nós resolvemos esta situação da atratividade, nomeadamente destes concursos poderem ficar reter estes profissionais? Depois há um modelo que eu considero que é autofágico, que é um modelo de competitividade entre as unidades do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, é ver-se a cada dia que passa, as unidades, a ver qual é que lança a mão do profissional, qual é que consegue agarrar o profissional para si, e é um modelo que é destrutivo, autodestrutivo, que não se compreende como é que as próprias unidades do Serviço Nacional de Saúde vivem neste modelo que é destrutivo. Depois, uma questão tem a ver com a gestão democrática. O Sr. Presidente há de conhecer a posição do Partido Comunista relativamente à gestão democrática e, nomeadamente, o que tem a ver com as direções dos serviços, em que nós entendemos que a hierarquia não resulta da competência técnica ou profissional. Muitas das vezes resulta de situações menos transparentes e seria importante que os diretores de serviços, os chefes de serviços, os gestores dos serviços, os gestores operacionais, pudessem ter a eleição pelos pares. Obrigado, e para terminar, só para dizer uma reflexão, é porque é que a região com maior número de hospitais privados é precisamente aquela em que a contratação de profissionais de saúde para o SNS é mais difícil, no caso Lisboa e Vale do Tejo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Está concluída, portanto, esta ronda. Dou a palavra ao Dr. Xavier Barreto, dispõe de 16 minutos.
Muito obrigado. Eu vou tentar responder a todas as questões, sendo que, em alguns casos, repetiram, e, portanto, uma grande questão está relacionada com a organização do doente agudo. Foi uma pergunta que foi colocada por vários grupos parlamentares. Nós defendemos, de facto, a criação de uma nova rede de atendimento para o doente agudo, mais numa lógica de proximidade e, eventualmente, associada aos cuidados primários de saúde. Isto não é propriamente novo. Existem vários sistemas de saúde por toda a Europa que desenvolveram redes deste tipo. Olhamos para a Espanha. A Espanha tem uma rede de atendimento do doente agudo nos cuidados primários. Eles chamam centros sanitários. A região de Madrid abriu há poucos meses 80 centros sanitários com atendimento de 24 horas, onde existe um médico, um enfermeiro e pessoal, assistentes técnicos, assistentes operacionais. Em alguns casos está a equipa completa, noutros casos estão num regime de telemedicina, em que este centro está associado a um outro, onde existe um médico e um enfermeiro. Mas estamos a falar de uma rede de atendimento para o doente agudo muito mais próxima, muito mais de base comunitária e não de âmbito hospitalar. Esta rede atende todos os doentes agudos, existindo a possibilidade destes doentes serem referenciados para hospitais no caso da sua gravidade o justificar. E, portanto, isto são soluções que estão a ser criadas um pouco por toda a Europa. Praticamente todos os sistemas de saúde criaram respostas para doentes agudos não urgentes. Em alguns casos, dou-lhe o exemplo do sistema de saúde inglês, criaram áreas para atendimento de doentes chamados verdes e azuis, doentes não urgentes, ao lado da porta da urgência. Noutros casos, criaram redes de atendimento para doente agudo nos cuidados primários ou associados aos cuidados primários, como é o caso de Espanha. E, portanto, o que nós defendemos claramente é a criação de uma rede como essa. Com que profissionais foi outra das questões que me colocou, e esse é o principal problema. E é um problema difícil de ultrapassar, mas deixe-me dizer-lhe que nós sabemos que os cuidados primários reagiram mal, digamos assim, não reagiram com desagrado à possibilidade de serem contratados médicos indiferenciados como médicos de medicina geral e familiar ou médicos que poderiam trabalhar nos cuidados primários assegurando uma carteira de doentes, mas deixe-me dizer que esses médicos indiferenciados já trabalham nas urgências dos nossos hospitais há muitos anos e, portanto, grande parte das escalas dos nossos hospitais, dos seus serviços de urgência, são assegurados por estes médicos indiferenciados. E, portanto, não me parece que fosse diferente ter estes mesmos médicos indiferenciados a assegurar estes serviços de atendimento para doentes agudos numa lógica mais próxima das populações no âmbito dos cuidados primários. E, portanto, este é um ponto muito importante. Se nós continuarmos a ter como única porta aberta para os doentes agudos a urgência hospitalar, obviamente que as pessoas só têm esta hipótese, é aqui que vão recorrer. Nós temos que criar uma outra porta, particularmente para os doentes que, sendo agudos, não são urgentes e podem ter uma resposta que não no seu hospital. E, portanto, isto passa claramente por uma nova rede no âmbito dos cuidados primários, até usufruindo das instalações que já existem nos cuidados primários. Passa também por criar outra resposta para os nossos doentes crónicos, nomeadamente nas áreas de ambulatório dos hospitais. E o que é que eu quero dizer com isto? No meu hospital, por exemplo, mas em muitos outros do Serviço Nacional de Saúde, um doente de insuficiência cardíaca que agudize já não tem que ir ao serviço de urgência. Pode dirigir-se à nossa área de ambulatório, a área de consulta externa, onde eu trabalho, onde tem uma equipa que tem a responsabilidade de atender estes doentes de forma não programada, resolver o problema deste doente e dar-lhe alta. Isto faz-se no meu hospital para a insuficiência cardíaca, para a asma grave, para a esclerose múltipla, para a oncologia, para a hematologia, onde temos consultas de atendimento permanente. E, portanto, nós temos que criar respostas para os doentes crónicos que já são nossos doentes, para que eles possam ser atendidos pelas equipas que já os conhecem nas nossas áreas de ambulatório. Esta é uma grande fatia dos doentes que, não tendo outra resposta, se dirige aos serviços de urgência. Portanto, isto está ao alcance de todos os hospitais. Temos, naturalmente, de criar incentivos. Houve um programa da ACSS há poucos anos, um programa para a criação deste tipo de respostas. Recordo-me que no Centro Hospitalar Trás-Montes e Alto Douro foi criada uma unidade chamada Unidade de Diagnóstico Rápido pela Medicina Interna, mais uma vez na área de ambulatório do seu hospital. Um doente de medicina interna, um doente que tenha insuficiência cardíaca, que tenha hipertensão grave, que agudize, dirige-se a essa área de ambulatório, onde tem esta unidade de diagnóstico rápido, está durante algumas horas nesta unidade
é diagnosticado, é tratado, pode ter alta, já não é internado, já não vai ao serviço de urgência e já não é internado. Portanto, nós temos que pensar nestas respostas alternativas para evitar que os nossos doentes crónicos, e que são muitos, continuem a recorrer aos serviços de urgência. Temos que ter uma outra visão para a integração de cuidados. A integração de cuidados, na nossa perspectiva, não é só a integração entre cuidados hospitalares e cuidados primários. É uma integração que tem que ser feita com todo o ecossistema de saúde que possa contribuir para o bem-estar dos nossos cidadãos e dos nossos doentes. E dou-vos alguns exemplos de integração de cuidados que poderiam estar a acontecer e infelizmente não acontecem, mas que evitariam o recurso ao serviço de urgência. Um doente superutilizador que recorre sistematicamente ao serviço de urgência. Por exemplo, um doente de doença pulmonar obstrutiva crónica, que é um doente que tipicamente tem agudizações e recorre ao serviço de urgência. E muitos deles recorrem ao serviço de urgência por problemas de adesão à terapêutica, porque não fazem de forma conveniente, de forma adequada, o seu fármaco, a sua medicação. Este doente poderia e deveria ser referenciado para a sua farmácia comunitária, na sua área de residência, para ter uma consulta de farmacêutica, para promover, no fundo, a sua adesão à terapêutica. Isto não está a acontecer. Um doente que sistematicamente recorre ao serviço de urgência por problemas sociais, como vos disse há bocado, porque de facto não consegue comprar todos os medicamentos que deveria comprar, porque não consegue alimentar-se adequadamente, deveria ser referenciado aos serviços sociais, eventualmente do município onde reside. Esta sinalização de que este doente é um caso social e que tem que ter uma atenção diferenciada, não está a acontecer. E, portanto, todos estes casos, até um superutilizador, um doente que vai sistematicamente ao serviço de urgência, um utilizador frequente, porque tem uma doença crónica descompensada, deveria ter eventualmente uma referenciação para os seus cuidados primários, para o seu centro de saúde, para ser integrado num programa de gestão de doença, permitisse gerir mais eficazmente a sua patologia. Isso também não está a acontecer. Portanto, todas estas pontes, entre todas estas instituições, portanto, e não estamos só a falar de cuidados primários e cuidados hospitalares, estamos a falar de todos. As farmácias podem ter aqui um papel muito mais importante do que aquele que têm tido. Estamos a falar de uma rede de 3.000 farmácias, que têm uma capilaridade enorme, que estão dispersas por todo o país e que podem ter um papel completamente diferente no acompanhamento de doença crónica. E, de facto, este tipo de pontes e até de referenciação entre diferentes níveis, entre diferentes atores, não está a acontecer. Com farmácias, com o setor social, com os prestadores de cuidados, com associações de doentes, que muitas vezes também acompanham estes doentes. E, portanto, nada disto está a acontecer. E esta é a mudança que nós temos que fazer. É, de facto, a criação de uma rede com partilha de informação e com definição clara de quais são os recursos que este doente tem ao seu dispor. E isto, de facto, não está a acontecer. E, portanto, grande parte da procura dos serviços de urgência decorre desta não integração. E atalhando já aqui para a questão das ULS, eu acredito que o modelo das ULS tem virtudes. Toda a literatura internacional nos diz que a integração vertical de cuidados de saúde pode ter benefícios em várias dimensões, na qualidade dos cuidados, nos custos, em várias dimensões. Mas quando nós olhamos, e portanto eu vou ser muito franco e muito direto em relação a isto, quando olhamos para resultados das nossas unidades locais de saúde, grande parte desses resultados não estão a acontecer. Portanto, esta informação que está disponível para todos podermos consultar no benchmarking da ACSS e podemos olhar para 2 ou 3 indicadores que são importantes e que, à partida, deveriam ser diferentes nas ULS, até porque a literatura o indica. Do que é que estamos a falar? Doentes não urgentes que se dirigem aos serviços de urgência hospitalares, os ditos verdes e azuis, são diferentes nas ULS? Não são. Reinternamentos em 30 dias. Um doente que tem alta, mas que depois tem readmissão até 30 dias. É diferente nas ULS, porque deveria ser diferente se nós tivéssemos continuidade de cuidados. Se nós tivéssemos uma verdadeira integração clínica, deveria ser diferente. É diferente nas nossas ULS, não está a ser. E, portanto, o que está de facto em causa no modelo de unidade local de saúde é a integração
clínica. Aquilo que a literatura nos diz que faz diferença é a integração clínica. É os médicos, e colocando isto até de uma forma mais clara, é os médicos dos cuidados primários, as equipas de saúde, não é os médicos, as equipas de saúde dos cuidados primários e as equipas de saúde dos cuidados hospitalares, no caso, sentarem à volta de uma mesa como esta, consensualizarem um percurso clínico para o nosso doente. Qual é o percurso clínico do doente de diabetes? Deve ter uma consulta de cuidados primários, uma consulta de cuidados hospitalares, retinopatia diabética, pé diabético, nutrição, tem todo um percurso que tem que fazer em diferentes momentos, temos que ter diferentes alertas, tem que ter uma determinada integração, até com aquelas instituições de que vos falei, com as farmácias, com as associações de doentes. Este percurso tem que estar consensualizado, tem que ser partilhado, até em termos de informação que é vista de um lado e do outro. Isto está a acontecer exatamente nestes termos para todos os doentes nas ULS e eu penso que não. E é isso que faz a diferença. Portanto, é esse o caminho que nós temos que fazer. O modelo é bom, mas tem que ser aprofundado. Portanto, atalhando já aqui para a questão dos ULS. Portanto, nós não nos opomos de todo à criação de novas ULS, mas entendemos que elas são uma oportunidade para que o modelo seja criado de raiz, de forma mais aprofundada, com maior envolvimento de todas as instituições de base comunitária que podem contribuir para o bem-estar dos nossos cidadãos. E, portanto, achamos que é uma oportunidade que devemos aproveitar também para isso. Deixem-me tentar procurar responder aqui às várias questões. Equipas dedicadas, sim. Portanto, nós concordamos que as equipas dedicadas no serviço de urgência que podem contribuir para uma maior integração entre os profissionais da equipa e que podem contribuir para a maior qualidade dos cuidados. Nesse sentido, a criação de uma especialidade, foi outra questão que nos colocaram, poderia contribuir, isso foi muitas vezes enunciado por quem defendia a criação da especialidade, poderia contribuir para a criação, para facilitar, digamos assim, a criação de equipas dedicadas, mas também deixem-me dizer-vos que não são a única forma de as criar. Portanto, está ao nosso alcance contratar profissionais das várias especialidades para criar equipas dedicadas. Podemos fazê-lo, devemos fazê-lo. E há serviços de urgência hoje que estão a tentar fazê-lo. Naturalmente, voltamos à mesma questão, que eu diria que é a questão central. Se não oferecermos aos profissionais outro tipo de contrato que os valorize de uma outra forma, que tenha em conta o seu desempenho, não vamos conseguir captar estes profissionais para estas equipas dedicadas. Portanto, a questão é sempre valorizar recursos humanos. É a questão fundamental. Os internamentos sociais são um problema. Nós temos um barómetro, como sabem, que todos os anos mede quantos doentes é que temos internados por razões sociais nos hospitais portugueses. Voltaremos a fazê-lo em março deste ano. No ano passado tínhamos mais de 1000 doentes internados por razões sociais, com custos superiores a 100 milhões de euros. Portanto, este total representava, em março do ano passado, de 6 a 7% do total de internamentos. Portanto, estamos a falar de muitos internamentos. Isto é importante porque, muitas vezes, a sobrelotação dos serviços de urgência faz-se porque não temos vagas nos serviços de internamento. Portanto, nós temos, como sabem, as notícias muitas vezes referem isso, dezenas de doentes à espera nos serviços de urgência, à espera de vaga para serem internados e, portanto, muitas vezes a sobrelotação não está só relacionada com a procura, mas está relacionada com a nossa incapacidade de fazer fluir os nossos doentes para os nossos serviços de internamento. E, portanto, tudo... Porquê é que nós temos internamentos sociais? Foi outra questão que nos colocaram. Essencialmente porque não temos estruturas residenciais para pessoas idosas em número suficiente, não temos camas suficientes, não temos camas de cuidados continuados em número suficiente. Por isso temos muitos hospitais hoje a contratar as suas dispensas, a contratar camas ao setor social privado, pagando essas camas para que os doentes possam aguardar por uma vaga nos cuidados continuados nessas camas, ao invés de ocuparem uma cama hospitalar. Isso está a acontecer hoje em muitos hospitais portugueses. E, portanto, agora, isto é uma tendência que não vai parar. A evolução demográfica é o que é, já não é de hoje, vai agravar-se no futuro. Nós precisamos no futuro de muito mais camas em estruturas residenciais para pessoas idosas, em estruturas de cuidados continuados, que são estruturas diferentes, mas ambas necessárias. Outra questão que nos colocaram relativamente aos Conselhos de Administração. Eu não acompanho a ideia de que os Conselhos de Administração do Sul são piores do que os do Norte. Portanto, e digo isto de uma forma muito clara.
Os hospitais do Sul têm outro tipo de problemas que não existem no Norte. A rede, logo a partir da rede de cuidados primários, é completamente diferente. Sabemos disso, temos mais de 1 milhão de pessoas sem médico de família na região de Lisboa e Alentejo, isso faz toda a diferença. As estruturas hospitalares são completamente diferentes, é diferente, temos um único edifício que concentra toda a atividade e que tem circuitos completamente diferentes de um hospital que está disperso por várias unidades com outros problemas logísticos e com outros custos associados a essa estrutura e, portanto, no Sul nós temos bons conselhos de administração e temos de certeza conselhos de administração sempre muito empenhados em fazer o melhor pelos seus hospitais. E, portanto, eu não acompanho a ideia de que os conselhos de administração do Sul são piores do que os do Norte. Nem todos estamos com o mesmo grau, os modelos de governação nem sempre são iguais. Há hospitais que estão mais avançados no seu modelo de governação, que está mais amadurecido porque começou há mais tempo. Há hospitais que começaram há mais anos com estruturas de gestão intermédia, com processos de contratualização interna, com outro tipo de acompanhamento dessa contratualização interna, e isso é importante, mas todos estamos a fazer esse caminho. E estamos certamente todos sempre empenhados em fazer o melhor que podemos, e disso não tenho dúvidas. A concretização do investimento é muito importante, não é de hoje, não é deste Governo. Infelizmente, o investimento tem sempre ficado muito abaixo daquilo que está inscrito no Orçamento do Estado, em todos os governos e em praticamente todos os orçamentos do Estado. É um esforço que temos todos que fazer e eu acredito, sinceramente, que o facto de termos agora uma direção executiva focada no SNS, na rede SNS e também na concretização deste investimento, poderá contribuir para melhorar o desempenho também nesta dimensão. Portanto, cá estaremos daqui a um ano para saber se esta fé é concretizada ou não, mas eu acredito que a direção executiva, que este novo modelo de governação do SNS pode contribuir para melhorar esta dimensão do investimento. Mas sim, é uma dimensão muito importante. A autonomia é muito importante, foi uma pergunta que também nos foi colocada, penso que quer pelo Chega como pela Iniciativa Liberal. A autonomia nos últimos anos não tem acontecido, embora ela tivesse prevista em alguns instrumentos legais, essencialmente porque os planos de atividades e orçamentos dos hospitais não eram aprovados pelo Ministério das Finanças. Portanto, a autonomia estava sempre muito dependente da aprovação deste instrumento, que é um instrumento estruturante da atividade hospitalar, o plano de atividades e orçamento, e como ele não era aprovado pelo Ministério das Finanças, os hospitais não tinham autonomia para concretizar o investimento e até as contratações que estavam lá plasmadas. Foi tendo algumas alterações, desde julho do ano passado, como sabem, passamos a ter autonomia para contratar profissionais médicos num despacho que foi publicado, penso que em julho do ano passado, e essa autonomia foi muito importante porque nos permitiu, de facto, fazer vários contratos, até de médicos que estavam em prestação de serviços e que passaram a estar em contrato individual de trabalho. Isso foi muito importante. A expectativa que temos, os planos de atividades e orçamento estão já propostos para 2023, foram já propostos pelos hospitais no final de 2022, estão neste momento em análise pela tutela e a expectativa que temos é que sejam aprovados o mais rapidamente possível. Portanto, ainda não foram aprovados. Não estão aprovados ainda, porque nós não temos essa informação ainda, que estejam aprovados pela tutela. Contamos que sejam todos aprovados o mais rapidamente possível para que os hospitais possam concretizar esta autonomia, estes investimentos. Deixem-me dizer-vos que, apesar de tudo, há sinais que são encorajadores. O ano passado, em 2022, pela primeira vez, todos os contratos de programa do ano seguinte, do ano 2023, foram assinados até ao fim do ano 2022, porque são instrumentos diferentes, o contrato de programa do hospital e o seu plano de atividades e orçamento. Pela primeira vez, o contrato de programa dos hospitais foi assinado até ao final do ano anterior, e isto é muito importante, são coisas diferentes, portanto, se calhar existe essa confusão. O contrato de programa e o plano de atividades é uma coisa diferente. E sabemos também que a direção executiva assumiu isto como uma prioridade. Quer a assinatura dos contratos de programa, e cumpriu, quer a assinatura dos planos de atividades e orçamento,
no mais breve prazo e temos a expectativa de que de facto cumpra e que essa autonomia seja devolvida aos hospitais, uma autonomia que terá sempre que ser balizada por aquilo que está inscrito no seu plano de atividades e orçamento. Não é? Portanto, parece fazer sentido. O Estado faz uma proposta daquilo que pretende fazer em termos de produção, em termos de atividade e de quais são os recursos que necessita para essa atividade. Portanto, isto parece um instrumento que faz sentido. Penso que já esgotei o tempo, eu tinha aqui mais uma ou duas... Mas ainda vai ter hipótese, doutor, que vou-lhe dar tempo novamente. Sim. Muito obrigado, doutor. Vamos às rondas de 1 minuto. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimento os senhoras e senhores deputados e a delegação da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o Dr. Xavier Barreto. Muito obrigado por todas as explicações que já deu. Acho que são muito esclarecedoras e ajudam-nos naquilo que é o trabalho da Comissão de Saúde para aquilo que são os desafios que temos pela frente, nomeadamente passar da reflexão nesta questão que tem a ver com o funcionamento das urgências e passar àquilo que é concretizar medidas políticas que deem bons resultados, e a vossa reflexão é muito importante. Eu queria só chamar a atenção para um projeto que existe em várias unidades, que é precisamente aquilo que estava há pouco a referir o Sr. Doutor. São os cuidados de proximidade para retirar doentes da urgência e diminuir os riscos de internamento, onde isso já é feito com uma integração muito feliz entre cuidados de saúde hospitalares e cuidados de saúde primários, e que acho que faz sentido, de facto, fazer reflexão local a local, caso a caso, se faz sentido juntar as farmácias, o setor social, as associações de doentes. Finalmente, eu gostava de ter uma percepção sobre o seguinte: falou-se aqui na questão dos médicos indiferenciados, dos médicos sem especialidade que estão a trabalhar nos balcões. E a questão que eu coloco é o seguinte: e é uma discussão que existe, sobre se podem ou não exercer funções como médicos de medicina geral e familiar. Mas a questão que eu coloco é o seguinte: o sistema não deve evoluir para que, num prazo razoável, considere que todos os médicos que devam trabalhar no sistema sejam médicos especialistas. Eu penso que esse é um desafio de qualidade e de formação que nós devíamos colocar no funcionamento do sistema. E, portanto, eu gostava de saber da vossa parte, da parte da Associação, qual é que é a vossa perspectiva em relação a esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Também deixo aqui agradecer as respostas que foram dadas de forma objetiva e clara e que muito nos elucidaram. Gostaria de efetuar uma questão relativamente às redes agudas, que foi aqui mencionada, associada aos cuidados de saúde primários. A verdade é que nos últimos tempos houve um desmantelamento destes cuidados de saúde primários, muitos deles tinham serviço de internamento, serviço de urgência, e daqui pergunto qual é que é o investimento estimado na reabertura e na criação de condições para que esta rede possa vir a funcionar, até porque em muitos destes centros de saúde ou os meios complementares estão obsoletos ou já não existem. E para deixar também finalmente uma questão que vai na direção da última questão deixada aqui pelo Sr. Deputado Sanches do Partido Socialista, se é realmente acha que a presença de médicos indiferenciados neste serviço de urgência dará uma resposta de qualidade quando eles não têm background. Nas unidades hospitalares existem médicos de outras especialidades que podem auxiliar. Aqui ficam um pouco isolados e se realmente não devemos caminhar para a presença de médicos com especialidade, neste caso o médico de medicina geral e familiar, daria uma melhor e mais cuidados de saúde e mais segurança aos cuidados a serem prestados no serviço de urgência e nos doentes crónicos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Xavier Barreto, muito obrigado pelas suas respostas. Agora, nesta segunda ronda, gostava de me focar na relação dos Conselhos de Administração dos Centros Hospitalares com a tutela, nomeadamente na vigência deste novo Estatuto do SNS. Hoje vamos ter aqui no Parlamento, no plenário de tarde, uma apreciação parlamentar a pedido do Chega e do PSD sobre o novo Estatuto do SNS. Gostava de saber a sua opinião sobre este novo Estatuto do SNS, nomeadamente sobre a quadriplicação das estruturas hierárquicas no Ministério, nomeadamente a nova Direção Executiva, a ACSS, as ARS e a DGS. E é do nosso interesse saber qual é a relação, como é que se está a dar a relação entre as administrações hospitalares e estas 4 estruturas hierárquicas da tutela.
E se, na opinião da associação que representa, está de facto a existir uma redundância hierárquica, uma redundância governativa de organismos do Estado e se, a seu entender, alguma delas devia ser extinta, porque não compreendemos como é que, sendo criada uma nova direção executiva, não existe a extinção das outras estruturas e parecem-nos altamente redundantes e vêm trazer mais opacidade ao sistema, mais desperdício, uma vez que o Orçamento da Saúde sabemos que é dos que tem mais desperdício, cerca de 1.400 milhões de euros de desperdício do Orçamento de Saúde. Portanto, todos nós queremos que esse desperdício diminua. Os administradores hospitalares são os principais interessados em que esse desperdício seja menor para podermos ter uns serviços de saúde mais eficientes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Xavier Barreto as informações que aqui já nos deu. Eu queria voltar à minha pergunta sobre a Lei 87 de 2019, porque, de facto, e relativamente à autonomia dos hospitais para a contratação de profissionais de saúde, esta lei que existe desde 2019, aprovada aqui na Assembleia da República, parece-me que, de facto, não... Há pouco conhecimento desta lei e não está pura e simplesmente a ser aplicada. Eu gostava de exemplificar que aqui no artigo 3, no número 5, dizia que a celebração dos contratos previstos na lei, portanto a contratação de profissionais de saúde, que seriam por substituição ou para novas admissões, não carece de autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças. Portanto, eu volto a perguntar, há uma lei aprovada na Assembleia da República que dá autonomia de contratação aos hospitais e aos conselhos de administração e volto a perguntar porque é que esta lei não está a ser aplicada e porque eu gostava de perceber quantos profissionais de saúde foram contratados ao abrigo desta lei, porque me parece que falamos na autonomia, falamos que as finanças não aprovam, mas de facto há aqui uma lei que permite que isto seja feito. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero dizer que lamento muito não se discutir o principal problema, que de facto tem a ver com os profissionais de saúde, com as suas carreiras, com as suas condições laborais, com a sua perspectiva de futuro. Estamos a discutir, até o Sr. Presidente falou aqui de que está em causa, no caso das EULS, a integração clínica. Sr. Presidente, muitas das vezes temos um gastroenterologista, do outro lado não temos um médico de família. E muitas das vezes temos um médico de família, mas do outro lado não temos o gastroenterologista. Portanto, se a seguir à especialidade, seja ela uma ou outra, temos um abismo, portanto, como é que é possível gerir zero? Como é que é possível gerir uma carência absoluta de recursos humanos? E essa carência resulta do quê? É isto que devemos fazer a reflexão. E porquê é que não se tomam medidas que combatam esta causa? E não vi esta reflexão ainda aqui ser feita hoje. Há uma reflexão que temos que fazer. Nos últimos 20 anos, Sr. Presidente, encerraram camas públicas, cerca de 4.000 camas públicas. Quantas abriram no privado? Quando nós falávamos da estação de inverno, que chegámos a esta estação de inverno, com a maioria dos hospitais, eu estive em Braga em setembro, e a maioria dos hospitais já estavam numa lotação de 90%, quando deveriam andar nos 70%. Chegaram à estação de inverno, não têm a capacidade de escoamento. Obviamente que as urgências depois ficam absolutamente lotadas, sem capacidade de escoamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para terminar esta questão relativamente ao Estatuto, só 30 segundos. Faça favor de concluir. O Estatuto do SNS. Este conflito de competências que naturalmente nos preocupa relativamente à ACSS principalmente, nós defendemos uma administração central do SNS e não uma administração central do sistema, mas quero lhe dizer o seguinte, esta direção executiva, Sr. Presidente, ela tem margem ampla para contratualizar com o privado. Já para permitir a autonomia das unidades públicas, nós entendemos e a avaliação que fazemos é zero. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Estão concluídas as perguntas. O Sr. Dr. Xavier Barreto dispõe de 5 minutos para responder a estas questões. Muito obrigado. Faça favor. Penso que é a última ronda, é a minha última intervenção. Relativamente à questão dos indiferenciados, naturalmente que preferíamos que todos pudessem ter acesso a uma formação especializada. Isso é absolutamente inequívoco, sendo que isso depende
de espaço, portanto, de vagas com idoneidade formativa que depende essencialmente da ordem dos médicos e, portanto, eu preferia não fazer um juízo, penso que não tenho toda a informação para fazer esse juízo sobre qual será a capacidade do nosso sistema de saúde para criar essas vagas de idoneidade formativa para formar todos estes diferenciados. Acho que será difícil. E não posso deixar de dizer novamente que estes diferenciados já estão nos nossos serviços de urgência a atender o doente agudo. E, portanto, sem qualquer tipo de restrição ao seu exercício de funções. E, portanto, a questão se estariam noutro ponto a atender doente agudo não é uma questão, porque já estão de facto a fazê-lo, não é? Em termos de investimento na rede, estamos a falar, apesar de tudo, de um investimento, e eu não tenho um número, portanto não tenho um número para lhe dar, esse cálculo não foi feito, estaríamos a falar, apesar de tudo, quando estamos a falar em meios complementares de diagnóstica terapêutica, num investimento que não seria muito avultado. Estamos a falar essencialmente de análise, raio-x, eventualmente ECG, portanto não estamos a falar de um grande investimento. O maior investimento seria sim em recursos humanos. Nós precisaríamos de recursos humanos para capacitar esta rede alternativa para o doente que, sendo urgente, sendo agudo, aliás, não é urgente, e, portanto, poderia usufruir desta vantagem. Deixem-me dizer-vos que por toda a Europa, eu diria por todo o mundo, existe uma evolução nas profissões de saúde. E nós temos que cada vez mais fazer também essa reflexão no nosso sistema de saúde. Nós temos farmacêuticos em papéis avançados a prescrever e a tratar patologias menor em alguns sistemas de saúde. Temos enfermeiros a prescrever fármacos, a fazer diagnóstico, avaliação e prescrição e a tratar também patologia menor em muitos sistemas de saúde, mesmo em sistemas de saúde considerados geralmente como muito avançados, como o do Canadá, da Nova Zelândia e tantos outros por todo o mundo. E, portanto, esta é uma discussão à qual eu acho que nós não vamos conseguir escapar nos próximos anos. Na forma como as tarefas estão alocadas aos diferentes profissionais de saúde e na forma como as diferentes profissões têm que diferenciar para dar resposta aos nossos cidadãos nos próximos 10, 20, 30 anos. E, portanto, este é um assunto difícil, bem sei, mas não podia deixar de vos dizer isto. Aliás, deixem-me dizer-vos, no próximo dia 24 e 25 de março vamos ter uma conferência em Guimarães, nós, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, onde vamos discutir, deixem-me também já agora aproveitar para fazer publicidade, onde vamos discutir recursos humanos da saúde, e este vai ser um dos temas que vamos discutir com as ordens profissionais. O futuro das profissões e também a questão da alocação de tarefas. A estrutura que resulta do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Nós gostaríamos que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde tivesse tido uma maior concentração de funções. À semelhança, nós gostaríamos que a nossa Direção Executiva tivesse tido uma estrutura mais semelhante àquela que existe na Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde inglês, onde a Direção Executiva, para quem não conhece, tem uma estrutura bastante maior que a nossa, com responsáveis operacionais, mas também com responsáveis científicos, com um Chief Medical Officer, um Chief Nursing Officer, alguém responsável pelas operações, alguém responsável pela área financeira, portanto tem uma estrutura maior. E a Direção Executiva é responsável por todo o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde inglês, incluindo pela distribuição financeira. Portanto, com uma estrutura muito mais verticalizada, muito mais hierarquizada e sem estruturas paralelas. Portanto, nós gostaríamos que a nossa... Eu não posso responder a essa questão, se extinguia ou se não extinguia, depende de como ficasse o estatuto com esta versão revista. Não posso deixar de dizer que o papel de algumas estruturas, nomeadamente das ARS, compaginado com esta função, com esta nova estrutura da Direção Executiva do SNS, é difícil neste momento perceber qual é exatamente a fronteira entre o papel das ARS e o papel da Direção Executiva em algumas matérias. É difícil para nós e é difícil para o setor, não é? E, portanto, nós gostaríamos que a Direção Executiva tivesse tido uma maior concentração de funções e está ao nosso alcance fazê-lo no futuro. Portanto, achamos que este passo foi importante, achamos que fez sentido a criação da Direção Executiva neste momento, achamos que a escolha da pessoa foi uma escolha feliz,
Temos muitas expectativas pelo trabalho que vai fazer o professor Fernando Araújo e está perfeitamente ao nosso alcance no futuro fazer uma evolução até nas funções que lhe estão atribuídas. Portanto, isso não está posto de parte. Mais questões que me colocaram, eu peço desculpa. A questão da autonomia para contratar o decreto de 2019. Deixe-me dizer-lhe que o decreto saiu em 2019, em 2020 começou a pandemia, março de 2020, e durante esses 2 anos, tem que ser justo dizendo que não houve propriamente restrições à contratação de profissionais. Como sabe, nós tivemos contratação de dezenas, de milhares de profissionais durante esses 2 anos. Não houve uma restrição à contratação durante esses 2 anos. E, portanto, o que está agora previsto é que no âmbito dos planos de atividades e orçamento, que essa autonomia se possa concretizar de acordo com aquilo que for previsto por cada hospital nesse plano de atividades e orçamento, e é uma evolução que no nosso entender faz sentido. Mas esse não foi o problema. Nós entendemos que o problema neste momento é criarmos as condições para que as pessoas aceitem esses contratos. Repare, portanto, essa é que é a questão. É nós valorizarmos o trabalho dos nossos profissionais, de todos e não só dos médicos, para que os profissionais estejam disponíveis para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. A propósito disso, não posso deixar de referir, hoje foi publicada uma notícia no Público que dá conta da intenção do Governo de relegar para 2025 a revisão da carreira da administração hospitalar. Não posso deixar de falar sobre isso porque é uma questão que nos preocupa muito. O administrador hospitalar é um profissional essencial do Serviço Nacional de Saúde e da gestão operacional dos nossos hospitais no dia-a-dia. Temos uma carreira por rever há mais de 20 anos. Portanto, eu dou-vos o meu exemplo concreto, mas o meu exemplo é o de dezenas de administradores por todo o país. Eu estou contratado desde 2009 no Centro Hospitalar Universitário de São João e nunca tive uma avaliação de desempenho. Portanto, nunca tive uma avaliação de desempenho, nunca tive uma progressão na carreira e, portanto, porque não tenho uma carreira onde progredir. A nossa carreira é a única da saúde que nunca foi revista. E nós esperaríamos, naturalmente, que isso criasse aqui um sentido de urgência nesta revisão. Pois fomos informados hoje por uma notícia do Público que a nossa carreira foi relegada para 2025. Portanto, ao que parece, a nossa carreira, tendo em conta que é um setor que tem esta importância na nossa sociedade, que estamos a falar de empresas públicas com orçamentos de centenas de milhões de euros, e, portanto, a nossa carreira é considerada menos importante do que, e sem nenhum desprimor para eles, é considerada menos importante do que a dos vigilantes florestais. E, portanto, sem nenhum desprimor para os vigilantes florestais que fazem toda a falta. Mas, quer dizer, não posso deixar de hoje manifestar aqui o meu espanto e até a minha oposição clara e firme a esta intenção do Governo de relegar a negociação da nossa carreira para 2025. E, portanto eu digo aqui também na Assembleia da República, perante todos os grupos parlamentares, pedindo, obviamente, que todos nos acompanhem nesta ideia de que a carreira da administração hospitalar tem que ser revista urgentemente, porque não podemos continuar a falar em boa gestão em saúde e na importância de termos bons gestores nos hospitais portugueses e depois deixarmos os administradores hospitalares com uma carreira por rever há 20 anos, sem avaliação de desempenho, sem progressão na carreira e, quando chega ao momento de tomar uma decisão, relegar esta decisão para 2025, para o fim da legislatura. E, portanto, não posso deixar de dizer isto hoje aqui, no final da minha última intervenção, pedindo naturalmente que todos os grupos parlamentares, no âmbito das vossas competências, que nos acompanhem também nesta intenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Xavier Barreto. Damos assim por encerrada esta audição. Não queria, no entanto, deixar de agradecer à Associação Portuguesa das Administradores Hospitalares a sua presença e de agradecer, sobretudo, ao Dr. Xavier Barreto as suas posições bem vincadas, e tomámos todos, e eu em particular tomei boa nota do que acabou de dizer no encerramento da sua intervenção, da clareza das suas explicações, das suas opiniões, e naturalmente teremos outras oportunidades para nos vermos por aí e por aqui também, porque com certeza terá a oportunidade de cá voltar e a Associação terá a oportunidade de cá voltar. Muito obrigado, Sr. Doutor, muito obrigado à Associação e
Até breve. E tudo bom, claro.